Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ana Cistorino, sou médica dermatologista e eu sou vegana. E hoje eu queria conversar com vocês sobre laser no tratamento da acne. O que é a acne? A acne é uma doença inflamatória das glândulas sebáceas, das unidades pilosebáceas. A acne começa principalmente, na puberdade. Quando a gente entra na puberdade, o nosso corpo começa a produzir hormônios, As crianças, elas não têm hormônios sexuais ainda. E quando a gente entra na puberdade, o nosso corpo começa a produzir hormônios. O corpo masculino produz os andrógenos e o corpo feminino produz os estrógenos. Essa estimulação desses hormônios sexuais sobre a glândula sebácea é que vai fazer com que aumente a produção do sebo e mude a qualidade desse sebo. Então, a acne não é só um excesso de oleosidade, é também uma oleosidade um pouco diferente do que seria o normal. E aí, com esse aumento dessa produção de sebo, acontece o quê? Acontece os comedões, que são os famosos cravos, começam as espinhas, alguns cistos, e esse caso é o que a gente chama de acne. A acne ela tem vários graus e dependendo do grau, da acne, a gente lança a mão de um tipo de tratamento. Então eu sempre falo para o paciente que é como se fosse uma escadinha que a gente vai subindo. Normalmente a gente começa lá pelo primeiro degrau da escada, tratamentos para passar, tratamentos tópicos. Então eu começo com um sabonete específico, algum creme, protetor solar. Não resolveu, eu vou subindo os degraus da escada, começo com um ácido um pouco mais forte, um antibiótico, A gente vai subindo esses degraus. O que acontece? Se eu já chego no consultório do meu médico com uma acne muito inflamada, uma acne de um grau mais elevado, normalmente o médico vai e pula alguns degraus, porque a gente sabe que se a pessoa tem uma acne grau 3, uma acne grau 4, não vai adiantar eu passar só um sabonete para esse paciente, Então, são esses mais ou menos os passos que a gente vai seguindo. E aí, onde entra o laser nesse tratamento? Gosto muito de utilizar laser, de utilizar luz pulsada também, nas acnes de grau 2 e grau 3. Principalmente porque o laser ele tem uma atividade anti-inflamatória, então ele vai diminuir a inflamação dessa glândula e a gente sabe também que ele tem uma ação antimicrobiana, ele diminui a população da bactéria que causa acne, que é o Propionibacterium acne. Então a gente vai conseguir que ele age nessas duas funções. E normalmente a gente não vai associar apenas o laser. Então, se eu tenho acne, meu médico me indicou laser, normalmente ele indica o laser, mas ele indica também um sabonete, um ácido, um creme para usar em casa, um protetor solar. Então a gente, às vezes, com o início, do tratamento colocando laser, a gente consegue acelerar esse tratamento. Então, muitas vezes, eu principalmente gosto de fazer isso quando eu tenho um pouquinho mais de pressa para que esse tratamento ande logo. Então, se a gente fosse ter uma resposta em 3 meses mais ou menos, com o laser, a partir da primeira sessão, a gente já começa a ter uma resposta. E diminuindo esse tempo da acne inflamada, a gente diminui também a possibilidade do paciente evoluir com cicatrizes. Antigamente, tinha muito daquela história, o adolescente começava com a acne e aí todo mundo falava, deixa, isso é da idade, daqui a pouco passa. Só que hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Quanto antes a gente começar a tratar, antes a gente vai conseguir diminuir essas cicatrizes no futuro. Então o ideal é que quando o adolescente começa com os primeiros sinais de acne, já leva ele no dermato para começar um tratamento. E em alguns casos aí a gente indica associar o laser. Em alguns casos a gente associa laser e peeling, Gosto muito dessa associação, porque os dois tratamentos eles vão se complementar. E aí diminui o tempo dessa acne inflamada e diminuindo o tempo da acne inflamada, a gente diminui as chances de manchas e de cicatrizes atróficas, que são aqueles buraquinhos, Tem alguns casos que a gente já vê logo de cara que não tem jeito e às vezes sim, a gente pode lançar mão de medicações orais, como por exemplo o Roacutan. E tem outros casos que não, a gente começa com esses tratamentos, associa o laser e tem bons resultados.
E aí fica uma dúvida, doutora, eu estou fazendo Roacutan, eu posso fazer laser? Alguns tipos de laser pode sim. Em alguns casos, no início do tratamento do Roacutan, tem uma piora da inflamação e a gente pode associar alguns tipos, né, de laser de baixa frequência ou às vezes uma luz pulsada mais fraquinha nesse início de tratamento para diminuir esse boom inicial da acne. E em outros casos, pensando em tratamento de cicatrizes, tá? Já tem alguns estudos comprovando que se a gente começar o tratamento da cicatriz com laser ou com algum outro tratamento para cicatriz no último mês de Roacutan, nos últimos 2 meses, a gente tem uma melhor resposta. Então também pode ser utilizado nesses casos. Esse é um assunto bem extenso, acne, a gente pode ficar conversando aqui durante 5 horas, né, fazer um congresso só de acne, tem congresso na dermatologia só de acne e não esgota o assunto. Então se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você acha interessante a gente conversar sobre alguma outra coisa sobre acne, que é a doença mais comum da dermatologia, deixa aqui embaixo que a gente vai conversando e até o próximo vídeo.